Ok, irmãos, então, mais uma vez, estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Neste momento vamos fazer algumas lembranças de alguns trechos da palavra do Senhor que Ele sempre tem nos falado. E Deus tocou no meu coração para que eu pudesse relembrar junto com vocês. Eu lembro que certa vez na minha infância, chegou uns tios meus na nossa casa. E aí, eu quando era pequeno, eu queria ser vaqueiro, né? Aquele negócio e tal, ficava trabalhando com bicho, um animal é bom demais, né? Aí, meus irmãos mais velhos já saíam, tá aquele negócio, não, eu vou sair a primeira vez. Aí saí com meu tio, ele me levou lá para a casa dele, lá na Ponta da Serra. E aí, quando eu cheguei lá, estava só eu, estava ele, a esposa dele e uma prima minha, só que ela era bem mais velha, já era adulta, né? E aí, quando eu me deparei, eu criança, aquele negócio, e aí, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tinha baladeira para caçar, aquele negócio, tinha açude para tomar banho, tinha um gado, alguma coisa, um cavalo. Só que quando eu me deparei, eu estava só, não tinha primo da minha idade, não tinha meus irmãos, não tinha ninguém para fazer raiva, não tinha. E aí veio o desespero, rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui sozinho? E aí eu ia para ficar mais ou menos uma semana, mas no primeiro dia já veio o desespero, o que é que eu estou fazendo aqui? Criança, e aí já pensei, queria estar com minha mãe, comecei a chorar. Aí chorava e desconsolava, e não tinha nada que fizesse consolo, eu queria voltar para casa. Só que aí eles não tinham condições de me trazer e eu tive que ficar preso lá, né? Mas eu me lembro que foi um momento de angústia, uma semana de tristeza, um negócio assim que eu não queria estar lá. Eu queria, mas eu não sabia que eu não queria, né? E ficou aquele negócio. Mas outra vez foi com a minha filha, ela estava brincando com os primos, e aí a gente estava lá, na casa do meu pai, né? E ela, quando não percebeu que a gente estava lá, ela entrou em desespero. Cadê meu pai? Pronto. Mesmo com os primos lá, ela ficou, cadê minha mãe? E ficou chorando e desconsolada, porque queria a presença do pai, queria a presença da mãe. Então, meus irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com algumas situações que entramos em desespero. Opa, agora sim. Então, muitas vezes nós nos deparamos com algumas situações que nos dão desespero, nos dão angústia, tristeza. E é nesse momento que nós lembramos de Deus. É nesse momento que nós lembramos do Senhor e pedimos proteção, pedimos conforto e consolo. O texto de hoje, meus irmãos, é o texto de Salmo, capítulo 23, que é um assunto que nós já escutamos, já lemos várias vezes, escutamos várias pregações, tem músicas cantadas que nos remetem à mensagem que traz o Salmo 23, mas o Senhor tocou em meu coração, irmãos, para trabalhar, tanto para mim, eu queria compartilhar com vocês, mais uma vez, essa porção da Escritura do Senhor. E diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos. Ó Senhor, nesse momento, queremos pedir a Tua intervenção, Deus, a verdadeira noção de estarmos em Tua presença, Senhor Deus, Tu que és o nosso pastor, o nosso cuidador, além de ser o nosso Pai provedor. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento, nos abençoa o pessoal que está retornando, Senhor Deus, lá de Majorlândia, que o Senhor os traga na Tua santa paz, na Tua santa proteção, e dá, Senhor Deus, a Tua porção nesse momento para nós. Tudo isso te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a tradução desse salmo, acho que vocês já ouviram falar, né, mas eu queria relembrar aqui com vocês, a tradução para o português desse salmo, ele é um pouco meio complicado, como dizia uma Bíblia, é meio coisado. A gente
não pega as verdades ali que estão implícitas pelo português. No original, né, que ele foi escrito no hebraico, eu vi algumas reportagens, assim, alguns professores falando sobre isso, os professores de hebraico, sobre a tradução do Salmo 23. Foi no período mais ou menos ali que Davi estava sendo perseguido por Saul. Os primeiros 43 capítulos foi um período de perseguição, logo ali, quando ele ainda não tinha assumido muito o trono, estava sendo perseguido por Saul. Aí depois ele teve um período de perseguição ainda com o seu filho, né? Mas aí esses salmos, em relação do 1 ao 43, falam um pouco sobre perseguição, sobre tribulação. E às vezes a gente pega esse Salmo 23 e pede para Deus, como se fosse uma oração, e pede para que Ele faça tudo o que a gente quer, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não pode faltar nada para a gente. Então às vezes a gente pega essa ideia, que no original chega a ser uma ideia errônea. Nada nos faltará. No português foi traduzido. Em outras línguas, pessoal, não é traduzido como nada nos faltará. Ok? Então a gente vai fazer algumas correções. Eu peguei mais ou menos a tradução do hebraico. Se fosse traduzir mesmo do hebraico, para dar o sentido direto do hebraico, seria mais ou menos assim: Yahvé é o meu pastor, e ele não me faltará. Em pastos adequados, ele me faz descansar e me leva às águas tranquilas. Minha alma será refeita enquanto ele vai me guiando por caminho de justiça, por consideração do seu próprio nome. Ainda que ande no vale das trevas, não temerei mal nenhum, porque estou contigo. Tua vara e o teu cajado me confortarão. Preparas para mim uma mesa perante meus inimigos, derramas sobre minha cabeça o azeite, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia estarão comigo todos os dias, e habitarei na casa de Yahvé para todo o sempre. Vocês percebem que tem uma diferença? Logo no primeiro versículo diz: Yahvé, falando do próprio Deus, o nome de Deus. Yahvé é o meu pastor, e Ele, Deus, não nos faltará. É diferente da versão: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Pode nos faltar muita coisa, meus irmãos. O próprio texto, a gente vai ver lá na frente, pode nos faltar muitas, mas muitas coisas. Mas quem não faltará? Deus. Deus não faltará. Então, o Senhor, Ele é o nosso pastor, e Ele não nos faltará. E o pastor, aqui, o Senhor é o meu pastor. Davi foi pastor de ovelhas, né? E naquele tempo o pessoal conhecia bem como era o comportamento do pastor, o comportamento das ovelhas. Aquilo fazia parte da cultura. Hoje, raramente a gente vê um pastor de ovelhas. Eu me lembro que na minha infância eu ainda via. Lá, a gente morava no Juazeiro, aí tinha um rapaz lá, eu esqueci até o nome dele, que ele tinha lá umas 300 cabeças de ovelha. Aí ele ia, pegava as ovelhas bem cedinho, pegava as ovelhas e saía. Para onde tivesse capim, eles pegavam. E depois, tardinha, trazia de volta e assim vai. Mas é difícil a gente ver esse costume hoje, né? Então, às vezes a gente também não pega a ideia por não perceber esse estilo de vida. Isso aí que faz parte da cultura do povo de Israel. Mas eles sabiam, quando eles cantavam essa porção, que esse salmo é de louvor, eles cantavam, então eles entendiam toda a mensagem. Então, diz que Deus, Yahvé, é o nosso pastor, e Ele não nos faltará. Essa ideia de pastor, no hebraico, dá a entender que é mais do que pastor, e sim um amigo íntimo, e sim uma pessoa que vai lhe consolar, mais ou menos no estilo do exemplo que eu falei. Um filho ou uma filha que almeja os braços do pai, os braços da mãe, que só ali naquele lugar vai ter conforto. Então nós que somos ovelhas, só teremos o verdadeiro conforto quando estamos então nos braços do nosso Deus, do nosso pastor. Ok? Então Yahvé é o nosso pastor, e nada, mas Ele não nos faltará, né? Então, a versão nada me faltará, embora poeticamente seja até mais bonita, né? Mas até, não sei se sou até melhor, meu pastor, nada me faltará, mas ficou traduzido para cá, tudo bem, mas dá uma ideia errada do Salmo, né? Essa versão nos leva a pensar que Deus vai nos dar tudo aquilo que queremos, mas isso não é verdade. E, infelizmente, a gente tem a teologia da prosperidade, que prega que nós temos que ter fé para adquirirmos tudo aquilo que nós
queremos alcançar ou almejamos, e isso tem sido uma ideia errada propagada aí pelo mundo afora, né? Logo, Deus é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Podemos então passar por várias provações, por momentos terríveis, mas o Senhor não nos faltará, né? A verdade é que mesmo faltando a vida, mesmo faltando a saúde, faltando o alimento, pode faltar muitas coisas, né? Mas mesmo faltando a vida, Ele estará lá do outro lado para receber a mim e receber a você. Então, de fato, Deus, o nosso pastor, nunca, jamais nos faltará. Inclusive, o salmista falando em Salmo 63 diz: porque a tua graça, falando do favor de Deus, é melhor do que a vida. Então, mesmo que não tenhamos vida, mas Deus mesmo assim não nos abandonará, estaremos com Ele na vida por vir, ok? Então, indo agora um pouco para o versículo 2, ele diz em pastos verdejantes, não tem esse verde lá no original, ele fala mais em pastos adequados, que Ele me faz descansar e me leva às águas tranquilas. Então, todo mundo sabia que o rebanho só ficava tranquilo depois de comer. Às vezes a gente não lembra disso, a gente não faz parte do campo, então fica difícil a gente entender essa parte. Mas diz que em pastos adequados, Deus que é nosso pastor, Ele nos dá descanso e nos leva a águas tranquilas. As ovelhas também não bebiam água quando a água estava turbulenta. No rio, que a correnteza é muito forte, as ovelhas também não bebiam água. Então, Deus, que é o nosso pastor, Ele nos dá pastos adequados, ou então Ele nos dá lugares favoráveis para que a gente possa descansar e também beber água. Mas entenda que as ovelhas só descansariam depois de bem alimentadas. Então isso aí estava implícito na vida de todo mundo. Então, o que é que a gente tira daqui uma lição? Nós precisamos nos alimentar bem, irmãos. Nós precisamos estar bem nutridos para que venhamos a ter então o descanso do nosso pastor. Porque a gente sabe que muitas vezes o pastor está lá cuidando das ovelhas, mas tem uma que vai e quer se desviar, tem uma que escapa, tem uma que quer fugir. Se ela fugir, pode ser que ela não encontre pasto, pode ser que ela se alimente de algo que não lhe é devido, principalmente aqui na cidade, no meio da cidade. Às vezes eu vi uma vaca, estava comendo lixo. Imagina o leite da vaca que vai sair daí, né, rapaz? Se tiver alguma contaminação com algum metal pesado, alguma coisa, imagina aí. Então, assim, muitas vezes a gente vai querer fugir, a gente vai querer se alimentar de algo que nós não deveríamos, ou muitas vezes nós não vamos encontrar o alimento. E se não tivermos bem alimentado, de modo algum nós acharemos descanso. Então, irmãos, mais uma vez aqui, mostrando que devemos estar na presença de Deus, devemos querer estar ali, querer o colo de Deus, queremos estar perto de Deus, que a gente queira sempre estar em sua presença, porque Ele nos dá alimento e também nos faz descansar. A ovelha é um animal que rumina, né? Então ela descansa e fica ali ruminando, mas ela primeiro tem que se alimentar bem. E infelizmente, irmãos, nós temos nos alimentado muito mal, tanto materialmente quanto espiritualmente. Nós precisamos, direto da fonte, estarmos na presença de Deus para podermos ter de fato o alimento do nosso Deus, que é a sua palavra, a comunhão dos santos, o relembrar a meditação no Espírito, na oração, no evangelizar. Tudo isso nos dá força, nos dá alimento para podermos estar na presença de Deus, e assim, no momento adequado, Ele também nos dá descanso. Mas quantas pessoas, irmãos, estão desnutridas? Falando agora em termos espirituais, em termos psicológicos, em termos mentais, né? Quantas pessoas estão mentalmente destruídas, psicologicamente abaladas? Por quê? Porque não se alimentam direito. Então vai ser difícil achar descanso, né? A gente fala muito de estresse, de ansiedade, as palavras do momento: estresse, ansiedade. Tem uma nova palavra agora, burnout, burnout, não sei. Burnout, que é um esgotamento profissional, uma nova palavra aí que está surgindo. Mas nós temos aí síndromes, nós temos aí aquelas fobias
pessoas inquietas, não só lá fora no mundo, mas também dentro da igreja. Quantas pessoas estão abaladas psicologicamente? Quantas pessoas não conseguem achar descanso no pastor, porque estão mal alimentadas, porque estão mal nutridas? Então, irmãos, nós temos que fazer uma reflexão e voltarmos, porque o nosso pastor nos dá pastos adequados, ele nos nutre, ele nos alimenta e nos dá descanso e águas tranquilas. E aí, continuando no versículo 3, ainda na versão trazida um pouco lá do hebraico, está dizendo que a minha alma será refeita, né, enquanto ele vai me guiando por caminhos de justiça, por consideração do seu próprio nome. Então, assim, confirmando alguns versículos anteriores, né, precisamos estar buscando sempre a presença do nosso pastor, porque ele sempre está disponível, mas nós muitas vezes queremos nos desviar, fugir, queremos nos envolver com as coisas desse mundo, e aí não vamos ter tempo para Deus, não vamos ter descanso, e assim tem sido muitas de nossas vidas. Mas se estivermos conectados ao nosso pastor, nossa alma será refeita, será renovada, será refrigerada, enquanto estivermos nos seus caminhos, nos caminhos de justiça da sua presença. Esse caminho de justiça dá a ideia, né, de constância, de perseverança, e pela sua palavra seremos então restaurados, curados, alimentados, e encontraremos descanso, que é fazendo uma conexão com o versículo 2. Então a nossa alma vai ser renovada, vai ser refrigerada. Em contraste com o versículo 3, né, da tradução aqui para o português, que diz: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Mas a noção aqui é mais ou menos de renovação. Nós seremos então renovados, ok? É uma promessa do pastor, que ele dá a ideia de que a sua palavra, ele diz assim, por amor do seu nome, mas aqui ele vai dizer, não é nem amor, a palavra lá no original não é amor, é consideração ao seu próprio nome, ou seja, ele dá a sua palavra, que se nós estivermos com ele, estivermos andando junto com ele, a nossa alma vai ser renovada, nós então encontraremos descanso, aquele descanso, ok? Continuando aí no versículo 4, ele fala: ainda que ande no vale das trevas, lá na tradução do português, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Não temerei mal algum. Como Jerusalém ficava num monte, né? Às vezes os pastores precisavam descer o monte para procurar pasto. Então, nesse descer, passava por caminhos que não eram muito confortáveis, às vezes tinha muitas pedras, às vezes tinha abismo, a ovelha poderia cair num buraco ou numa vala, entendeu? E nesse lugar de trevas poderia ter lobos, poderia ter ursos, poderia ter leões, poderia ter animais que quisessem fazer alguma coisa com as ovelhas. Mas aí é que a gente tem que voltar, se conectar, ficar firme com o pastor, estarmos juntinhos dele, para que ele então possa nos conduzir. Mas mesmo que a gente ande para achar alimento, porque o pastor vai nos dar alimento, ele prometeu, ele vai nos dar, mas mesmo que a gente ande por caminhos que às vezes vão fazer a gente ter um certo receio, ou até querer ter medo, nós não temeremos, porque quem está conosco é o Deus Todo-Poderoso, é Yahvé. Ele fala aqui, eu vi uma vez um comentarista falando, que no Salmo 23, esse termo Senhor, que ele bota lá, é o próprio nome de Deus. Muitas vezes ele não coloca, mas aqui ele coloca o nome de Deus, Yahvé, que é YHWH, que dá o sentido do Deus verdadeiro, que era, que é e que há de vir. É o eu sou o que sou. Então aqui dá uma ideia da presença forte de Deus. Aqui o nosso pastor, ele está junto de nós. E mesmo que a gente ande por caminhos que vão fazer com que, se tivermos na carne, nós vamos desesperar, mas se tivermos no Espírito, nós não vamos esperar, porque nós vamos lembrar que quem está conosco é o Deus Todo-Poderoso. Então, ainda que no vale das trevas, ainda que nós andemos pelo vale das trevas, não temeremos mal nenhum. Por quê? Porque Deus está conosco. Então, estava lá
pastor levando as ovelhas para um local mais distante, tentando achar um pasto melhor para as ovelhas, e alguma ovelha pode ter medo, viu um lobo, quis correr da presença do pastor, e o que é que acontece? A tua vara e o teu cajado me confortarão. Aqui na tradução, ele fala que a tua vara e o teu cajado me consolam, mas o termo mais apropriado seria me conforta, né? Então, a vara e o cajado confortará ali aqueles corações inquietos. Uma ovelhinha quer sair, ficou com medo do lobo, não está pensando que o pastor vai salvar, vai fugir, o pastor tem a vara, dá uma lapada na ovelha, se aquete, quem vai lhe guardar sou eu. E quantas as vezes nós buscamos outras fontes, outras pessoas, outras coisas para querer solucionar os nossos problemas. Nós não chegamos a Deus e colocamos diante de Deus e esperamos que Deus nos dê a solução, nos dê a salvação para aquela situação, para aquele problema. Eu não sei qual é o seu problema, o que é que você tem passado, quais são suas dificuldades, quais são os seus temores. Deus sabe dos meus temores, Deus sabe das minhas dificuldades. E muitas vezes nós precisamos, irmãos, passar por uma prova, passar por um caminho tenebroso, ainda que seja no Vale das Trevas. No original, esse Vale das Trevas, irmãos, é provação. Nós precisamos passar por provações. O que é que fala lá na palavra de Deus, que diz que muitas aflições o justo passará. São muitas as aflições que nós iremos vivenciar até o fim de nossas vidas. Mais uma vez, em contraste com a teologia da prosperidade, nós vamos passar, mas nós não queremos passar provações. A gente quer tudo tranquilo, a gente quer resolver todos os nossos problemas, mas vai chegar uma hora que, se for necessário, nós passaremos então pelo vale das trevas, mas Deus estará conosco e nós não devemos temer nada. E se temermos, é porque estamos fraquejando, é porque a gente quer outra solução, a gente busca outros caminhos, e aí, se precisar, Deus vai usar a vara para nos corrigir. Mas também, caso caiamos em algum buraco, o pastor tem um cajado. O cajado tem uma argola, um arco, que serve para puxar. A ovelha está lá, um pouco distante, ele vai e puxa pelo pescoço a ovelha e traz de volta e salva a ovelha. Então, mesmo que passemos por períodos difíceis, não vamos temer, e nem vamos nos desesperar, e nem vamos fugir. Se tivermos que passar por momentos difíceis, nós passaremos. E quanto mais junto, quanto mais próximos de Deus, melhor para a gente. Nós sofreremos menos. Ok? E continuando aí com o versículo 5, que ele fala, na versão mais próxima do original, diz assim: preparas para mim uma mesa perante meus inimigos, derrama sobre minha cabeça o azeite, e o meu cálice transborda. Irmãos, nós vamos passar por provações? Vamos. Mas quando a gente passa pela provação, nós temos que ser o quê? Aprovados. A aprovação não é porque Deus tem prazer no sofrimento, não. Ele quer que a gente seja restaurado. Então, muitas vezes ele vai usar a vara, muitas vezes ele vai usar o cajado, mas a intenção da prova é ser aprovado. Quantas vezes estamos passando pela prova e é murmurando, é reclamando, é lastimando, é falando palavras que não dão solução ao nosso problema? Quantas vezes não tem acontecido conosco? E muitas vezes somos reprovados, mas nós temos que ser aprovados. Então, esse versículo 5, que fala: preparas para mim uma mesa perante meus inimigos, fala da aprovação que nós obtivemos ao passar pela prova e estarmos juntos do nosso pastor. Ele vai nos dar também a recompensa de, quando passarmos a aprovação, sermos aprovados. Então, quando passamos pela prova e somos justificados, somos aprovados, ele nos dá a vitória. E a ideia de inimigos ou adversários ou acusadores é que nada impedirá a festa que está ocorrendo na mesa preparada para a vitória das nossas provações, das nossas dificuldades. As provações nunca são para sempre. Uma hora ela acaba, uma hora ela cessa. Por mais que demore, elas um dia acabarão. E nós seremos aprovados e festejaremos junto com Deus a nossa vitória. E mesmo que venham acusadores,
pode vir os acusadores. Deus não permitirá nenhuma palavra de acusação, porque nós seremos aprovados. Se tivermos juntos do nosso pastor, se tivermos juntos do nosso mestre. Então, o óleo na cabeça não é de unção que ele fala, né, na versão do português diz: unges a minha cabeça com óleo, mas mais próximo do original é: derrama sobre a minha cabeça o azeite. Porque diferente da unção, a unção era para os reis, sacerdotes ou profetas. Aqui não, aqui são ovelhas que foram provadas e foram aprovadas, né, na aprovação de Deus. Então Deus está festejando essa mesa que foi preparada na presença dos inimigos, porque eles não têm nada do que acusar, nada do que atrapalhar a nossa vitória, que Deus vai também nos dar. E esse azeite derramado na cabeça é a consideração que Deus tem para conosco, que somos suas ovelhas, seus filhos. Ele fala também que é uma ideia de consagração. Depois que fomos aprovados, nós somos então consagrados à presença de Deus. Aqui dá uma ideia mais ou menos de como Deus pega a ovelha, prepara uma mesa tem a ver com a casa, né? Então ele pega aquela ovelha e traz para dentro de casa e consagra aquela ovelha. E ali nós teremos abundância de vitória. Então esse vinho também, né, o meu cálice transborda, tem a ver com a abundância. Após a aprovação, após a vitória, nós teremos então abundância. Era isso que cantavam os judeus quando cantavam então esse salmo. E por fim, o versículo 6, que diz assim, na versão mais próxima do original: certamente que a bondade e a misericórdia estarão comigo todos os dias, e habitarei na casa de Yahvé para todo sempre. Então, ao vencedor Deus dará a sua bondade, sua herança, ricas bênçãos espirituais, galardões. Ao vencedor isso será dado, provisões também, tá certo? E a sua misericórdia tem a ver com perdão. Ao vencedor, a quem é aprovado, recebe bondade de Deus, recebe perdão de Deus, misericórdia de Deus, né? E estarão, a bondade e a misericórdia estarão comigo todos os dias. O pastor cuida das suas ovelhas todos os dias. Isso nos segue todos os dias. E habitarei na casa de Yahvé para todo sempre. Ou seja, começa com Yahvé é o meu pastor e termina com habitarei na casa de Yahvé para todo o sempre. Então, irmãos, aqui esse para todo sempre dá a ideia de Davi, ungido por Deus, querer estar sempre na presença de Deus. O pastor, ele está disponível sempre para a gente. Mas nós, se não estivermos bem alimentados, se estivermos inquietos, muitas vezes vamos querer fugir da presença de Deus. Mas Deus está disponível, Deus está conosco, ao nosso lado. Basta a gente renovar nossa mente, buscar a Deus, sermos aprovados na aprovação e buscarmos sempre a presença de Deus, que o pastor, ele está disponível para sempre nos guiar, nos levar para pastos tranquilos, nos dar o alimento, nos nutrir e nos dar então descanso e águas tranquilas. Este salmo deve nos lembrar, nos revigorar e nos fazer perseverar na presença do nosso Senhor, que é o nosso pastor, mesmo em meio às tribulações. Todos nós passamos por momentos difíceis e muitas vezes nos comportamos como ovelhas perdidas ou como crianças, né? E chega um problema, a gente não vê solução. Mas nós devemos buscar em Deus a solução para os nossos problemas. Que sejamos sempre aprovados e perseveremos na presença e no conforto do nosso pastor e nosso Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez nesse momento. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, vir nos lembrar, Senhor Deus. É um salmo que nós já conhecemos bastante, já lemos bastante. Muitas vezes nós até sabemos decorado, mas quando vem a tribulação, quando vem a provação, nós nos esquecemos, nos desesperamos, nos angustiamos, sofremos, ficamos ansiosos, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus, nesse aspecto, e nos dá, Senhor Deus, o renovo da Tua presença, da presença do nosso pastor, que cuida de nós, que tem um relacionamento íntimo conosco, que venhamos, Senhor Deus, a sermos de fato aprovados, Senhor Deus, nos momentos difíceis, que ou estão nos sobrevindo, ou ainda nos sobrevirão. Sabemos, Senhor Deus, que os Teus servos
passarão por muitas dificuldades, e nós até te agradecemos, ó Pai, por esses momentos, porque estaremos mais próximos do Senhor. Quantas e quantas vezes teus servos, ou até mesmo nós, Senhor Deus, estamos em situações tranquilas, estamos em situações que não temos nenhuma dificuldade, e esquecemos do Senhor, esquecemos da Tua presença, e vivemos de modo indigno na Tua presença, e muitas vezes praticamos atos abomináveis diante do Senhor. Que o Senhor nos perdoe, Senhor Deus, e nós te agradecemos por tantas vezes que o Senhor nos disciplinou, nos resgatou, Senhor Deus, para estarmos preocupados com aquilo, Senhor Deus, que de fato é verdadeiro, que é contigo, com a Tua presença, com as coisas do alto, com as coisas da Tua habitação. Nos dá, Senhor Deus, mais essa lembrança, que venhamos a esperar somente em Ti, que é o nosso pastor, o Teu cuidado, o Teu alimento, que venhamos a nos alimentar bem, Senhor Deus, da Tua palavra, da comunhão dos santos, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, que venhamos a escolher a melhor parte, que sejamos, Senhor Deus, ovelhas Tuas para a glória do Teu nome. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém, Deus. Então, nosso irmão Claudivan. Boa noite a todos. Salmo 122, diz, né? Alegremos, como dizer, vamos à casa do Senhor. Então nos alegramos com os visitantes que estão conosco na casa do Senhor, né? A Isabela já conheci, eu com Penha e o irmão Edivan, né? Agradeço muito pela presença, viu? Se sinta bem ao nosso meio. E tem mais alguém que esteja nos visitando pela primeira vez? Se não tem, vamos então dizer nossa frase, né? 1, 2, 3, sejam todos bem-vindos. Nos alegramos muito com todos, né? Convido então o louvor que vai seguir a programação. Gostaria só de lembrar que os avisos, eles não estão sendo mais dados aqui nos cultos regulares. Os avisos estão sendo dados lá no grupo e nas páginas, nas mídias da igreja. E aí nós teremos, nessa semana, acredito que as programações normais, né? Quarta-feira, Escola Bíblica Dominical, e à noite, domingo que vem, se Deus quiser, também teremos o nosso culto de adoração ao Senhor. Lembrando que a música está lá, essa próxima música que cantaremos, está lá também no grupo da igreja, ok? Quem quiser pode acompanhar também por lá. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,
alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Estamos encerrados. Amém. Boa noite a todos.